Mais um. Olá, seja bem-vindo. Esta aqui é a nossa escola sabatina, nossa classe de estudos da escola sabatina. Hoje a gente está no formatinho diferente, porque eu estou com um amigo especial aqui para a gente poder dividir a palavra. É o Michael Douglas. Achei legal o nome dele, de verdade, viu? Sua mãe e seu pai tiveram uma boa ideia. O Michael, ele é meu amigo, ele estuda muito a Bíblia, é um ótimo pregador, e ele foi convidado hoje para participar junto com a gente. Hoje a conversa é nós dois aqui, e eu acho que vai ser bem legal a gente poder dividir esse momento. Michael, conta um pouquinho para mim. Você é adventista há muito tempo, eu sei que você frequenta ali o Parque Araribá. Você já trabalhou com a igreja? Conta aí, vai. Eu trabalhei na obra, pastor, na Associação Paulista Sul e na Paulistana por longos 12 anos. Que legal. Sempre Então, eu ensinando fui a Bíblia, instrutor você me contou, né? bíblico. Sempre ensinando a Como? Bíblia. Sim, fui instrutor bíblico, Legal. ganhando muitas almas para Cristo, graças a Deus, e desenvolvendo Amém. algumas habilidades bíblicas também, né? Amém. Michael, seja muito bem-vindo, cara. Gostei muito de Obrigado, poder pastor. bater esse papo aqui. E vai ser legal a gente poder ir conversando, falando sobre esse tema que é tão importante. O tema da lição da Escola Sabatina essa semana, a luz do santuário. Santuário, a maioria das igrejas não tem ideia do que é, ou quando conta, conta meio torto, porque infelizmente não conseguiram compreender a partir do que a Bíblia fala, mas a gente se orgulha, vai, eu tenho que falar isso, a gente se orgulha de Claro. poder desmistificar o santuário, abrir ali e descobrir um pouquinho sobre o que é que Jesus queria falar para a gente a partir dos exemplos do santuário. Eu falo das páginas, mas não, né? Dos exemplos que o santuário dá para a gente. Eu vou convidar aqui o Michael para a gente começar orando, então ele faz a primeira oração, e em seguida eu leio com você o verso para memorizar, tá bom? Michael, por favor, ora para a gente. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, seja o nosso professor desta linda lição, que o Senhor ilumine a nossa mente e nos use como instrumento para ajudar os nossos queridos irmãos a esclarecer algum ponto da lição que é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa fé. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, muito bom, obrigado. Eu sempre repito aqui, acho que é muito importante dizer que não tem desculpas para você não estudar a sua lição de escola sabatina. Eu sempre uso ela no meu celular. Você vai sempre me ver passando a lição de escola sabatina no celular. O Michael tá com a lição lá de outro jeito. Mostra pra gente, Michael. Ele tá com a lição É, eu física sou, ali, ó. eu sou um pouquinho, eu sou um pouquinho conservador, viu, pastor? Ainda Ótimo. uso a lição ainda no papel. Não, mas levanta aí de novo. Olha que legal. Opa. Ele tem uma oportunidade que eu não tenho. Abre lá de novo. A dele tá toda anotada, tá toda É, eu rabiscada, anoto. marcada os pontos importantes. Parabéns, Michael, que legal. Eu tenho aqui a opção de marcar também em amarelinho, colocar alguma anotação. Ou seja, tem como você estudar a lição de Escola Sabatina. Basta você ou procurar na sua loja de aplicativos Escola Sabatina, você vai encontrar alguma forma ali de você estudar a lição. Pode procurar também o CPB+, que é o site oficial da Igreja Adventista, da própria Casa Publicadora Brasileira, que faz nossas lições em português, ou então você pode procurar alguns CELS, aqui perto da gente na Paulista Sul, ou na Associação Paulista Sul, aqui perto da Zona Sul de São Paulo, ou então, se você não tem como, é muito fácil, entra no site, procura a lição de Escola Sabatina, comprar, vai chegar na sua casa, você pode assinar, você pode ter ali a assinatura do trimestre inteiro, ou então do ano inteiro, ou então de vários anos consecutivos. Você vai ser realmente abençoado, abençoada, se você tiver o contato com esse material, que é muito, muito bom. O tema de hoje, Michael vai falar um pouquinho para a gente sobre o santuário. O tema é a luz do santuário, e eu abro aqui lendo um dos textos-chave para a compreensão do santuário em Hebreus, no capítulo 8, nos versos 1 e 2, o verso para memorizar da sua lição, que diz assim, ó. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Aqui o apóstolo Paulo faz uma divisão, né, Michael? Por que ele fala Sim. de dois santuários? Ele fala de um santuário da terra, né, aquele que Moisés construiu, mas ele não está falando do santuário que Moisés construiu. Ele está falando de outro. Explica para mim, que dois santuários são esses? Ele está falando do santuário celestial, onde Cristo, no ano 31 da nossa era, inauguraria e começaria a primeira fase do seu ministério, né? E a partir de 1844, ele começaria a segunda fase do seu ministério. Então, o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Hebreus, ele trata exatamente desse assunto. Aliás, quase toda a carta fala do santuário celestial, não é, pastor? É legal, eu gosto de brincar quando eu vou estudar um pouquinho com alguém a Bíblia, eu falo assim, se você olhar
a composição de onde estão as cartas de Paulo dentro da sua Bíblia, você vai ver lá que ele começa pregando não aos hebreus, ele começa pregando aos gentios. A Sim, primeira carta que tem logo depois de Atos ali é o livro de Romanos, porque ele fala para a igreja mais distante, onde existiam já cristãos, pessoas estavam saindo do judaísmo e acreditando em Jesus, e a última delas é aos hebreus. Ou seja, agora ele está falando para o povo da casa dele, para aqueles que exato. viviam na Galileia, na Judéia ali, naquela região onde ainda não se tinha a compreensão de quem era Jesus. Então, eu sei que essa não é a ordem lógica da escrita, porque Hebreus não foi o último livro a ser escrito pelo apóstolo Paulo, só que é interessante como você vê como foi colocado na Bíblia, porque, por último, existe ainda uma explicação, e o livro de Hebreus ele aponta para explicar exatamente quem é Jesus. Ele gasta o livro de Hebreus para contar um pouco sobre o santuário, que era comum para o povo de Israel, afinal de contas, qualquer judeu tinha que compreender o que acontecia no santuário. A lição passou com a gente aqui, se não me engano, um dia, se não me engano foi a lição de domingo, explicando o que acontecia no santuário da terra, né? Isso. Todos os dias, dois animaizinhos, pelo menos, eram sacrificados, um pela manhã e um à tarde. Eles eram trazidos à porta do santuário, e me para aí, Michael, se eu estiver errado, tá? Eles Não, eram trazidos na porta do santuário por alguém que não eram os pecadores, tá? Era um sacerdote que trazia ele. Quando era trazido essa oferta, uma pela manhã e uma à tarde, era confessado o pecado sobre a cabeça desse animal, só que o pecado do povo, não um pecado específico de alguém. isso. Pela manhã e pela tarde, então, se imolava esse sacrifício, esse cordeiro, então se pegava o sangue dele, a carne tinha uma destinação, ele era levado até o altar do sacrifício, né, que era onde era Isso. queimado, e o sangue Queimado. entrava para dentro da tenda do santuário. E aqui vem a No parte véu. importante. Todos os dias, isso mesmo, dentro do primeiro compartimento, todos os dias pelo povo eram sacrificados dois animais. Os dois deles para perdão do pecado do povo. Os dois deles tinham o mesmo objetivo, era perdoar aquelas coisas que o povo tinha cometido. E esse sangue era levado para dentro, era aspergido. Aspergir é quando a gente brinca com as crianças de jogar na pontinha do dedo assim, né? Só que isso era com sangue. Todos Sim. os dias dentro do santuário se jogava nas paredes do santuário, parede ou na Véu. tenda, né, no véu, nas cortinas do templo, um pouco de Isso. sangue. E esse pouco de sangue simbolizava exatamente o seguinte: o pecado dos pecadores que estavam fora tinham passado para o cordeiro, e agora o sangue do cordeiro carregava o pecado. Isso era um símbolo, obviamente, não Isso. acontecia isso de forma real. Mas quando esse símbolo do sangue era levado para dentro, o sangue agora passava para dentro do santuário, e o santuário Isso. ficava contaminado com o meu e o seu pecado, ou seja, com o Isso. pecado das pessoas daquela época lá. Isso marca muito, né? E sabe uma coisa que eu fico tentando pensar aqui, Michael? Acho que você pode comentar em seguida. Já parou para pensar o quanto isso fedia? Quanto será nojento essa Sim. cerimônia todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia? E quantos outros pecadores aparecessem na porta arrependidos, eles iam também sacrificar o cordeirinho do pecador arrependido e trazer da mesma forma o sangue para dentro. Isso durante muito, muito tempo, todos os dias, por pelo menos 2 vezes por dia. Era uma cena O macabra, não evangelho, era? sim, o evangelho pregado em símbolos, como o senhor está falando, né? Ele tinha que ser chocante, pastor, para Uhum. impressionar o pecador. Não era uma coisa simples, né? Hoje, nós não temos mais esse ritual, porque quando Cristo morre, a Bíblia diz, lá em Mateus, que o santuário, o véu do santuário se rasga de cima a baixo, né? Sim. Ellen White, no seu livro Desejar de Todas as Nações, ela diz que o cordeirinho que estava na mão do sacerdote, quando Cristo expira às 3 horas da tarde, ele foge da mão do sacerdote, então ele acaba ali aquele simbolismo, né? Aquele sacrifício Mas não foi feito, né? não foi feito. O Exato. sacrifício perfeito tinha sido feito, que era o próprio Uhum. Cristo, né? Uhum. Mas voltando no que o senhor falou, realmente deveria ser uma cena assim muito desagradável. E o sacerdote ele tinha que se acostumar com isso. Eu creio também, pastor, que a parte dos incensos que era colocado todo dia também era uma maneira de eliminar um pouco o cheiro ou pelo menos atenuar um pouco aquele cheiro. Não era simples, né? Bom, mas era o que tinha, era assim que Deus tinha colocado para o povo entender sobre o plano da salvação, não é?
Sim, e é importante a gente se lembrar que nada de todo o processo da salvação, do que Jesus faz pela gente, é simples, ou então não é barato. Custou a Com vida certeza, do próprio sim, Jesus, e isso é muito importante a gente não tirar isso da mente, porque com quando certeza. Jesus se entrega na cruz, na verdade, toda aquela cerimônia que acontecia diariamente no santuário, pelo menos 2 vezes por dia, ela estava sendo cumprida. Deixa eu ver qual é o texto de Ellen White. Não é o texto de Ellen White, é um texto aqui da nossa lição. Ali, se eu não me engano, no dia do domingo, mais ou menos do meio para o final da lição, o texto fala assim: eu vou ler com você, eu normalmente não costumo não ler, Sim, mas acho que é legal. O ok, santuário no deserto era uma maquete ou um modelo do santuário celestial. Os serviços no santuário terrestre prenunciavam, ou seja, eles apontavam isso. o plano divino da salvação. Cada sacrifício oferecido representava a oferta de Jesus na cruz do Calvário. E agora, quando Sim. Jesus morre na cruz, ele encerra aquele ciclo de animaizinhos que estavam sendo mortos, mas por quê? Porque o verdadeiro sacrifício tinha acontecido. E eu falo isso com um sorriso no rosto, porque a morte de cruz era uma morte horrorosa, ela também era um Terrível. cenário macabro, mas ao mesmo tempo ela simboliza para a gente a felicidade da vitória. É a Amém. felicidade da salvação. É por isso que a gente precisa, assim, comemorar a morte de Jesus, porque quando ele morre, ele paga pelo meu e pelo seu pecado. Amém. Se lembrar que o último sacrifício não foi feito, porque o cordeirinho fugiu, é porque Jesus já tinha sido morto na cruz do Calvário, a Morto. oferta definitiva já tinha sido dada. Só que, Interessante. Pastor, só voltando aqui na lição de sábado, na introdução, o autor disse aqui, fez um paralelo, né, entre o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel. isso é legal. Uhum. São as duas cenas que nós vemos. Ele poderia ter colocado também o capítulo 2 de Daniel, né? Ah, Então a gente vê aqui a purificação do hum, santuário ou o começo do juízo. O senhor na introdução falou sobre a questão do santuário e nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos um orgulho, né, de termos essa compreensão uhum, do final do plano da salvação, que é exatamente no santuário. A salvação começa no santuário e termina no santuário. uhum, Os mileritas, que a lição vai tratar, eles achavam que o evento era a volta de Jesus, mas não, legal. era o começo da segunda fase do ministério de Cristo no santuário celestial. Então, eu acho que a lição vai discorrer para esse campo agora, o senhor vai ajudar. E pode Eu ir queria indo. só deixar. Sim, Pode ir seguindo, pode falar sobre isso, porque acho que é sim, bem legal a gente já abrir nossa mente e já entender esse ponto. sim, Uhum. sim. Eu queria só destacar aqui que a questão do juízo e do santuário é a única igreja no mundo que toca nesse assunto de maneira profunda é a igreja adventista, é o movimento adventista. Então nós temos um propósito para existir, pastor. Nós simplesmente não Uhum. estamos aqui só para dizer que Jesus é o Salvador, que é muito importante. Isso todo mundo fala, mas como eu vou me proteger do juízo? Quem eu devo aceitar? Como que as coisas vão acontecer até o final da história humana? Tudo isso está relatado dentro da doutrina do santuário. Isso aqui é extremamente importante para o nosso povo, né? Ter o conhecimento e relembrar algumas coisas, porque nós, por conta do pecado, nós esquecemos as coisas, não é, pastor? Então, essa Sim, lição aqui é simplesmente fantástica, é providencial. sim, é providencial. E é interessante porque a Igreja Adventista, além de ser é a única que compreende que o santuário é o elo de ligação da salvação. Porque se eu Sim, compreendi o santuário, eu compreendi quais são os passos que Jesus passou, o que é que ele fez, quais são os passos futuros, como ele planejou a salvação para a gente. E aí vamos lá, deixa eu citar um texto bíblico aqui que acho que é importante. Quando eu ok. falo sobre santuário, eu também preciso me lembrar de Daniel 8,14. E a gente já falou Sim, de Daniel 8,14 nas últimas lições. Na lição passada, isso. a gente falou sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E aí, se eu não me engano, foi o pastor Wilson, que é amigo meu, quem dividiu aqui essa explicação. E foi bem legal, porque eles terminam compreendendo que alguma coisa muito grande aconteceria. Daniel Sim, 8,14 diz assim: e terminará o tempo de 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A purificação do santuário ela tem a ver exatamente com esse cenário macabro que eu comecei contando, que o Michael também se sim, lembrou aqui. Porque que cenário macabro era esse? Era quando
duas vezes por dia, pelo menos duas vezes por dia, animais eram sacrificados e aquilo ficava nojento, então precisava de uma purificação. Como é que então Deus fez para que o povo de Israel compreendesse a purificação que Jesus queria fazer na nossa vida? Como é que ele fez? Uma vez por ano, sempre no dia 15 de Nissim, é esse o mês? Eu sempre erro esse daqui, Eu Michael. anotei aqui, pastor. Pode ser que eu Pode? esteja com a referência errada, mas eu coloquei aqui que era o 10º dia do 7º mês, o dia do Yom Kippur. É Do isso Yom mesmo, Kippur, o 10º dia do sétimo do mês, e o 7º mês. nome expiação vem desse Yom Kippur, que é o dia da expiação. Isso, Quando eu olho para esse dia específico, eu me lembro que o que acontecia era que os sacerdotes eles se preparavam para um evento muito especial. O povo passava uma semana em jejum. Não era só. eram os sábados cerimoniais, e esse era o mais importante, pastor. Verdade, com certeza. Exato. Esse sábado era um dia de férias. Esses sábados, essa semana de feriados Isso. era muito importante, porque eles precisavam parar, primeiro analisar a própria vida. Aí eu já vou fazer um salto bem grandão aqui. Quando eu vou lá para a Sim, lição de sexta-feira, não sei se sim, você aí, você com certeza já leu, que está estudando com a gente aqui, você claro. deve ter percebido isso. Quando eu olho ali a segunda citação de Ellen White, na sexta-feira, eu Sim, leio ela dizendo assim o fato de os reconhecidos filhos de Deus serem representados como estando na presença do Senhor com vestes sujas deve levar à humildade e a profundo exame do coração. Todos os que professam o nome. Os que estão de fato purificando o caráter mediante a obediência à verdade terão em si mesmo uma opinião muito muito humildes. humilde. Muito humilde. Ótimo. A gente às vezes acha que a gente é muito poderoso, que a gente é muito bom, que a gente tem toda a capacidade. E aí, quando eu olho para o que Deus manda o povo fazer, é assim, ó, se humilhem, se humilhem. E aí eles passam uma semana se humilhando, reduzindo a comida, comendo diferente, ou na maioria das vezes em jejum durante quase toda a Jejum. semana. E ali eles tinham que orar, pedir perdão pelos pecados, enquanto o próprio sacerdote, que era o principal naquele lugar, a lei era o sacerdote, né? Ele também fazia o jejum pessoal, ele também analisava o próprio proceder, ele pedia perdão a Deus pelas coisas que ele tinha feito errado. E aí, quando ele ia entrar, antes de entrar, ainda fazia uma oração, pedindo, Deus, por favor, perdoa os pecados do povo. Porque o que ele ia fazer lá dentro era realmente o que Jesus faz hoje pela gente no Santuário Celestial. Não era? Na verdade, tem só um ponto aí, pastor, que na verdade quem entrava lá no Santíssimo era o sumo sacerdote, era o chefe dos sacerdotes. Cristo, quando ele entra no santuário celestial, ele entra como nosso sacerdote. A partir do momento que ele começa, então, a purificação do santuário, no dia 22 de outubro de 1844, Uhum, ele uhum. troca a vestimenta dele, coloca a vestimenta de um sumo sacerdote e começa, então, a realizar a purificação, que é simplesmente ver os registros que os anjos fizeram, o anjo relator fez da vida de cada ser humano. Isso é Sim, extremamente importante. e é interessante de fazer essa analogia, porque ó, os registros que são feitos lá no céu são exatamente o que se fazia aqui na Terra, como o aspergir Com do sangue. sangue. Exato. Perfeito. Quando eu colocava, quando o sacerdote fazia durante o ano, colocando o sangue nas cortinas, é o que os anjos fazem, ou faziam, né? Hoje, nesses dias, anotando os Anotando. nossos pecados, as coisas erradas que Perfeito. nós fizemos. Os pecados, eles eram colocados dentro do santuário. E uma vez por ano, aí sim vem a função de Jesus como sumo sacerdote, né? E aí, que vem? Deixa eu colocar mais uma coisa que acho que é legal que Ellen White também, no Grande Conflito, Sim, página sim. 353 também fala, porque assim, a gente fica, às vezes, nós ficamos perguntando porque Daniel 8,14 fala que o santuário seria purificado. Agora, toda a profecia de Daniel 8 e 9, 8 a descrição da profecia, e 9, 9 a Revelação. revelação do anjo, Isso. ela não acontece nos nossos dias, ela acontece, melhor, não acontece nos dias de Daniel, ela acontece nos dias futuros. E aí a Sim. pergunta é, quando se terminam os 2.300 tardes e manhãs, no ano 1844, onde é que estava o santuário terrestre? Me conta, Michael. Não existia. Exato. Então, para gente que já estudou, que já passou por essa informação, é lógico. Assim, não existe santuário, então não tem por que eu me preocupar com o santuário terrestre. Mas quando a compreensão ela não é clara,
a gente fica ali procurando e querendo saber onde é que seria essa purificação. Foi isso que aconteceu com Guilherme Miller, com os Sim, mileritas que aguardavam o dia da isso. volta de Jesus, porque eles não Eles compreendiam. achavam, pastor, desculpe Sim, eu pode de falar. interromper, Pode eles falar. achavam que o santuário era a terra. Isso. E a terra é o pátio. A terra não é o santuário, a terra é o pátio. Uhum. Então, o cordeiro ele era morto no pátio, não é? Então, essa falta dessa compreensão foi a prova que Deus deu para o pessoal dos meados do século XIX. Eu anotei aqui, pastor, se eu me permite ler só um trechinho aqui do Grande Conflito. Por favor. Ellen White nunca vai ser Quando a gente negada aqui. estuda, quando a gente estuda um pouco sobre a questão do desapontamento, Apocalipse 10, sempre tive uma curiosidade. Por que Deus quis que esse povo se enganasse ou não soubesse do evento? Porque a profecia tinha que se cumprir e ninguém poderia entender a profecia enquanto ela não estivesse no processo de cumprimento. Então, lá Uhum. no capítulo, aliás, lá na página 373, Grande Uhum. Conflito, página 373, diz assim: Deus intentara provar o seu povo. Sua mão ocultou um erro no cômputo dos períodos proféticos. Os adventistas, está falando dos mileritas, não Uhum. descobriram esse erro. Tampouco foi descoberto pelos mais instruídos de seus oponentes. Então, foi uma providência de Deus. Quando a gente lê o capítulo 10 do Apocalipse, ali a Bíblia fala que ao João comer o livrinho, que é essa porção, essa maré, né, do capítulo 8:14 lá de Daniel, quando ele comesse o livrinho, na boca seria doce, mas quando chegasse no estômago seria amargo. Ali era o desapontamento. Só que no último verso do capítulo 10, Deus manda que continuasse profetizando. E a palavra profetizar, se eu pode me dizer melhor até, em grego, é ensinar, buscar o conhecimento. Então, após o desapontamento que a lição trata, eles começaram, voltaram a estudar a Bíblia e descobriram que Cristo então entraria no segundo compartimento do santuário e começaria a obra de purificação. E eles entenderam que a terra não era o santuário, era o santuário celestial. Desculpa te Perfeito. cortar, viu, pastor? Não, mas o que você falou é exatamente a descrição do que a gente precisava saber. Já que eles descobrem, depois dessa declaração, é legal como Ellen White fala, né? Que é como se fosse proibido que eles compreendessem, Descobrisse, porque era necessário que acontecesse. Era passar por uma necessário. prova. Exato, era necessário que eles Sim, se mantivessem fiéis à palavra. E aqui é onde nasce o Adventismo do sétimo dia. Nós somente perfeito. somos adventistas por causa da esperança que Guilherme Miller começou pregando ali no século XIX, e depois nós aqui continuamos compreendendo outras verdades. A verdade do sábado, Guilherme Miller Perfeito. não compreendeu. Mas é legal a gente saber, porque a própria Ellen White fala que existe um anjo hoje protegendo onde está o túmulo de O Guilherme túmulo Miller, dele. para que no dia da volta de Jesus ele saia dali e a gente vá se encontrar com ele. Porque apesar de ele não ter compreendido sobre o sábado, sobre o regime alimentar, sobre tantas Sim, outras coisas que nós compreendemos, sobre a guarda dos mandamentos completamente, perfeito. apesar disso, ele foi muito importante. Eles foram muito importantes porque compreenderam coisas Claro, muito boas, muito fantástico. importantes para a compreensão que nós temos hoje. E, aliás, pastor, a gente lendo essa lição aqui, falando dos reformadores, por exemplo, Martinho Lutero, ele não aceitou os 10 mandamentos, mas ele entendeu sobre a justificação pela fé, que é a Uhum. base da mensagem do terceiro anjo. Sim. Então, a restauração da verdade, ela tinha que acontecer no começo do tempo do fim. Então, biblicamente e profeticamente, o tempo do fim começa quando o Papa é preso no final da Revolução Francesa. E eu amo isso porque é a minha disciplina, né? Então a gente Isso tem aí. muitos detalhes a respeito da Revolução Francesa, desse movimento social, político e espiritual que aconteceu na França, né? Então, Uhum. voltando aqui na lição, pastor, essa lição aqui, ela mostra para nós que nós estamos em pleno juízo.
eu ouvi várias vezes, quando eu estudei com pastores de outras denominações, né, que nós estamos enganados, estamos iludidos com relação a esse tema. Mas quando nós olhamos a Bíblia, não tem como você refutar. Você pode não acreditar, é seu direito, mas não Uhum, tem como refutar, é bíblico. E eu sou uhum, adventista do sétimo dia exatamente por isso. Porque tudo que nós ensinamos e entendemos teologicamente é bíblico, é puro, a doutrina é pura. Então, a restauração da verdade após o movimento milerita terminar foi o início do começo do nosso movimento como adventista do sétimo dia. Então, a igreja é estabelecida em 1863, mas ainda não tinha uma compreensão grande de outras doutrinas. Não sei se cabe falar aqui, não sei se nem é o momento, mas algumas pessoas que são contrárias à nossa doutrina ou que saíram do movimento adventista acusam a igreja de aceitarem doutrinas que são católicas, por exemplo, sobre a questão da Santíssima Trindade, porque os adventistas, no começo, no caso aí, até Tiago White, ele não cria na Trindade. Mas a uhum. própria senhora White fala que a verdade é progressiva. Então, Sim, depois que teve a clareza, estudando a palavra de Deus, ele aceitou. E isso está registrado na história, né, pastor? sim. Então, todos os outros temas sobre o Espírito Santo, enfim, sobre Não, o regime alimentar. eu me lembro que a própria Ellen White, a nossa profetisa, que nós compreendemos que Jesus escolheu, é, ela, em algum momento, ela fica contra a justificação pela fé. Ela não Verdade, compreendia isso. E verdade. conforme vão passando os anos e o estudo da palavra e as revelações vão chegando, ela volta atrás e diz assim: opa, eu estava errada. Naquela época eu defendi a pessoa errada. Em uma discussão, em uma das plenárias, onde as pessoas estavam ali falando, se não me engano, era Wagner e Jones, eram os dois Isso, os dois, estudiosos. Um exatamente. deles defendia o correto e a Ellen White foi contra ele naquele momento. E conforme o Sim, tempo vai passando, porque a verdade é progressiva, ela isso, compreende também e volta atrás e diz, opa, eu estava errada. E a gente tem que ter essa maturidade como claro, cristão, de compreender e abrir mão de algumas coisas também, porque a claro. compreensão do que Deus quer fazer com a gente, nós não temos completamente, mas Ele tem o plano geral, o plano completo, né? Pode falar, Michael. Agora, pastor, tem uma citação aqui na segunda-feira, já que a gente não está indo na sequência, só Não, voltando fica em aqui dentro paz. do Vai lá. contexto, aqui está falando sobre a questão do começo, do início da segunda fase de Cristo no santuário celestial. Então, ele entra dentro do Santo dos Santos. Lá no capítulo 9 de Hebreus, Paulo Uhum. fala que ele apresenta o próprio sangue Uhum. como uma oferta por sacrifício eterno para todos aqueles que creem, né? Sim. Então, Jesus entrando no Santíssimo, pastor, eu queria fazer até uma pergunta para o senhor, teólogo, né? O que isso representa para nós como adventistas? Por que Jesus precisou entrar com o seu sangue diante do Pai? Ele já não tinha se apresentado antes dele subir definitivamente para o céu no ano 31? Porque nós sabemos que ele subiu antes de ir definitivamente, né? Ele se apresenta ao Pai, a profecia diz isso. O Pai aceita o sacrifício e ele conversa com os discípulos aqui, fica mais 40 dias. Por que ele tem que entrar no Santo dos Santos, pastor? Eu compreendo que tem a ver com a didática do processo, porque nós aqui entendemos só a nossa realidade, mas tudo que tem acontecido em torno de nós não tem a ver com a nossa vida. Nós somos meros detalhes no meio de tudo que acontece, no que o universo passa. Claro. Eu entendo que ele estando na presença de Deus, julgando e dizendo, olha, que é essa expressão que a lição fala, né? Sabe o Michael? O Michael, ele pediu perdão pelos pecados, e o nome dele está escrito aqui na minha mão, e ali tem as marcas da crucifixão. Isso tem a ver com a vindicação, a defesa de qual é o caráter de Deus. Esse E talvez uma seja coisa, o ponto principal. sim, e uma coisa interessante que Cristo, como advogado, ele não defende só a raça humana, ele defende o caráter do Pai também. Uhum. Então, a vindicação, é claro, por conta dos nossos pecados, ele garante a substituição, mas ele também garante limpar o nome do Pai.
Muitos evangélicos perguntam, né, quando a gente estuda a Bíblia, pastor, eles fazem assim a seguinte pergunta: vocês acreditam, como adventista do sétimo dia, que o sacrifício de Cristo foi suficiente na cruz do Calvário? Eu respondo que sim. Então, por que precisa de um julgamento para que a pessoa seja justificada? Sim. Aí a resposta, pastor, que eu sempre dou é uma resposta que parece que virou padrão, né? As É. criaturas não são oniscientes. Deus é onisciente. Deus não precisa provar nada. Nós não precisamos provar nada para Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor, ele precisa deixar registrado a conduta do ser humano. Os anjos, eles têm muita capacidade, mas eles também não são oniscientes. Então, exatamente para limpar o caráter do Pai e limpar também o nosso, deixar claro para o universo que nós aceitamos Cristo, precisa do registro e precisa passar por um julgamento. Só, pastor, que a lição fala que esse julgamento vai acabar um dia. Vai acabar a graça, a misericórdia. E agora? Essa é uma boa pergunta. E agora, como é que a gente fica sem essa graça do Pai, né? Na verdade, esse julgamento ele vai acabar logo antes da volta de Jesus. E a gente falou sobre a volta de Perfeito. Jesus aqui há pouco tempo atrás, na lição da Escola Sabatina, e é importante que a gente se lembre, que a gente saiba que esse julgamento precisa acabar. Ele não pode durar para Bem, sempre. Na com verdade, certeza. essa porta não pode ficar aberta para sempre, indefinidamente, mas existe uma janela de tempo. Nessa janela de tempo, todas as pessoas da Terra precisam conhecer e precisam tomar a decisão de que lado eles estarão. Sim, Até mesmo os anjos já tiveram que tomar a decisão de que lado eles estariam. Os anjos verdade. que não cometem pecado, que estão lá no céu, junto com Deus, eles tiveram também que tomar decisão. No nosso caso também. A Bíblia fala que logo antes da volta de Jesus, por um tempo pequeno ali, as oportunidades de salvação elas vão cessar. E agora, aqueles que estão com Jesus, eles estarão com Jesus para sempre, porque já foi selado o destino deles. E dali para frente, ninguém mais vai poder chegar perto de Deus, porque já foram dadas as oportunidades para todos. E aqui que está o segredo, né? Talvez hoje seja o dia da nossa decisão. Hoje seja o momento da nossa entrega. Não como se dizia antigamente, né? Eu lembro de quando era moleque, Michael, eu lá na Sim. igreja, assistindo lá em Tatuí, eu lembro de alguns pregadores que passaram pela minha igreja dizendo assim: olha, tomem cuidado, talvez hoje o seu nome esteja passando lá no santuário celestial. E se você cometer um pecado hoje? Então, isso daí não está correto, não está totalmente correto. Mas sim está correto que a porta da graça não tem o dia quando ela vai fechar. Eu não sei quando as oportunidades de salvação elas vão cessar, mas por isso mesmo eu tenho que tomar a minha decisão agora, Hoje. Perfeito. hoje. Essa é a minha A decisão. Bíblia diz, pastor, que agora, neste momento, lá no capítulo 20 do livro do Apocalipse, que os mortos estão sendo julgados. A senhora White fala no Grande Conflito e no Eventos Finais que os vivos terão a sua oportunidade de passar o nome em revista, né? E será rápido. Então, nós estamos esperando o decreto dominical, essa lição ainda vai tratar desses assuntos, né? Então, o selamento, ele é exatamente o momento crucial do nome da pessoa passando em revista. Então, nós teremos dois tipos de selos, né? O selo da besta, que vai passar, a lição vai passar ainda nesse assunto, e o selo de Deus. Então, o juízo vai acabar e ele é primordial que eu entenda como funciona para que isso que o senhor falou, que é importante, para que eu me mantenha salvo, porque a salvação ela não é em um único momento, é um processo também, não é? Então Sim. ninguém se aproxima de Deus rápido e ninguém se afasta de Deus rápido. Mas se eu sou negligente com a minha fé, com a parte religiosa, com o crescimento espiritual, com certeza eu não estou me arrependendo dos meus pecados e não estou fazendo aquilo que eu devo fazer como uma pessoa salva. Infelizmente, se meu nome passar em revista e eu não estiver preparado, infelizmente eu serei riscado. É assim que a Bíblia ensina. Isso mesmo. E completando esse pensamento aí de que da importância do juízo, eu encontro aqui 1 Coríntios 4, no verso 5. É o apóstolo Paulo Sim, também descrevendo, ele sim, diz assim, ó, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha.
ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Interessante, né? Porque ele precisa colocar às claras a nossa intenção. Porque, como você Sim, mesmo comentou, Michael, que a gente não tem ideia do que passa no coração das pessoas. Nós aqui com não temos a certeza. capacidade. E da mesma forma, os anjos, eles não têm capacidade de Não enxergar o que sabem. existe no nosso coração. Na verdade, eu até fico pensando qual é a angústia dos anjos ao verem a gente que prega, que diz que é de Jesus, que representa o Senhor em quantas oportunidades, de repente, escorregando e caindo, de repente fazendo alguma coisa equivocada, de repente tomando decisões erradas. A gente faz isso o tempo inteiro. Por isso é importante que as intenções do coração, até mesmo quanto aos do inimigo, elas sejam colocadas às claras. Por falar Perfeito. do inimigo, deixa eu contar um último detalhezinho do santuário, acho que é importante a gente também falar. Ok. O último detalhe do santuário, quando eu falo sobre o dia do Yom Kippur, o dia da purificação, é que depois que o santuário todo era limpo, quase como se fosse uma esponjinha, né? Que eles chegavam lá Isso. e passavam o sabão para limpar. Estou colocando sabão a mais só para ficar didático, tá? Eles limpavam as cortinas. Ou então as paredes, quando o santuário ficou ficou fixo dentro de Jerusalém. Depois que terminava de se limpar, um bode era escolhido. E esse bode era colocado sobre ele os pecados, simbolicamente, de novo, por favor, Transferia para simbolicamente, ele, né, pastor? isso, era Transferia os transferido pecados do para santuário ele os para ele. pecados. Por causa disso, existem algumas pessoas que maldosamente nos chamam de alguns nomes aí, achando que esse bode traz perdão para os pecados. Mas é claro, basta você compreender. Esse bode não recebia a morte. E aí Sim, existe o texto de Hebreus que diz lá: só existe purificação de pecados com derramamento de sangue. Então, se ele perfeito. não derramou sangue, ele não está perdendo, não está pagando os pecados de ninguém. Simplesmente a ele são atribuídos os pecados. E a esse bode era colocado a marca de que ele era a imagem do inimigo. Por isso ele é levado para fora do arraial, de onde ficavam ali as barracas, ou então as casas do Isso. povo, e ele era largado, deixado ir embora, No porque deserto. cometeu o pecado, ou quem provocou o pecado em nós, ele precisa também ele receber novamente a consequência do pecado. Por isso ele era colocado para fora. Ele não podia estar dentro, porque agora aquele lugar estava purificado. O pecado era realmente Perfeito. dado para quem tinha feito o pecado, quem tinha provocado o pecado. E a gente sabe na história Senhora da. White, A a gente senhora sabe. White fala que quando Uhum, Cristo terminar, então, esse processo de purificação, ele transfere os pecados que o inimigo fez o povo de Deus pecar sobre ele. E o período que ele vai ficar no deserto, como era o bode emissário, é o milênio, onde ele ficará sozinho aqui na terra, sem ninguém a quem tentar, né? Porque os salvos uhum. foram para o céu e os mortos estão mortos aqui até Jesus vir pela última vez. Exatamente, exatamente. Como a gente falou várias vezes de Ellen White aqui, eu preciso ir para ela na lição de sexta-feira. Ali existem algumas coisas importantes, mas eu vou ler a primeira. O primeiro texto de Ellen White na sexta-feira, e depois, Marcos, pode ficar à vontade, pode comentar alguma coisa, se você quiser, Sim, senhor. lógico, né? Logo ali no comecinho da lição de sexta-feira, eu leio assim, ó. Ellen White descreve a atuação de Jesus em nosso favor, no juízo e no nosso papel. Agora sim, aspas. Jesus não justifica os pecados deles, mas apresenta o seu arrependimento e fé, e reclamando o perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos. Olha os anjos aqui. Por que os anjos Sim, precisam enxergar? É logicamente aquilo que perfeito. o Michael tinha colocado, dizendo: Jesus diz, eu os conheço pelo nome, eu gravei na palma das minhas mãos, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. E ao acusador do seu povo declara: o Senhor te repreenda, Arrepende. Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Isso aqui está no grande conflito na página 406. Jerusalém de Maravilha. tratar da nossa salvação, além de cuidar da gente, ele ainda dá o destino para o pecado que
não pertence à humanidade. Nós assumimos isso porque nós escolhemos, a partir de Eva, de Adão, no passado, mas isso não pertence a gente, isso não deveria ser nosso. É por isso que Verdade. Jesus realmente tira isso de nós e nos dá a oportunidade de viver eternamente com ele no céu. Eu queria só citar um texto aqui de Paulo, pastor, com À relação à vontade. nossa posição como cristãos adventistas. Legal. Lá no capítulo 13, de 2 aos Coríntios, nós temos aí no verso 5 o seguinte, ó: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, no dia do Yom Kippur, que o senhor mencionou aí, eles tinham um processo, né, de humilhação perante Deus. Enquanto nós estamos em juízo, nesse momento, também precisamos humilhar o nosso coração perante Deus e saber se realmente nós estamos andando, né, conforme os ditames daquilo que Cristo estabeleceu para a sua igreja. Tem um texto, pastor, que eu faço como princípio para a minha vida. Claro, eu sou pecador, eu reconheço isso, tenho as minhas dificuldades, né? Tanto dificuldades herdadas e adquiridas, né, ou Uhum. cultivadas, mas ela diz assim que Deus nunca abaixa o padrão dele. Deus nunca Uhum. vai abaixar o padrão dele. Ele sempre vai aumentar a régua, é diferente. Ele Uhum. não abaixa. Então ele não suporta o pecado, mas ele ama e perdoa o pecador. Basta reconhecer, basta aceitar aquilo que ele sugere para o nosso bem. Então, essa lição aqui, para mim, pastor, sinceramente, é um deleite, porque é comida sólida. Nós não Sim. estamos brincando de teologia, nós estamos falando de coisas sérias e que Uhum. envolve o destino eterno das pessoas. Nós estamos aqui na última geração com uma mensagem tão poderosa e, infelizmente, a maioria dos nossos queridos irmãos na fé desconhecem a profundidade da teologia adventista, né? Então, eu agradeço sinceramente a Deus pela oportunidade de ter esse privilégio de estudar essa lição e agradeço de compartilhar com o senhor essa lição maravilhosa. Não, foi muito legal, foi muito legal. Pensando em tudo que a gente aprendeu aqui, o mais importante é falar igual Paulo. A suma de tudo que nós acabamos de falar é que nós temos um sumo sacerdote que está hoje lá do lado de Jesus, do lado de Deus o Pai, nos defendendo, cuidando de nós e dando para a gente a oportunidade de mais uma vez nos arrepender, de mais uma vez buscar a nossa salvação, porque Ele fez tudo o que Ele podia para nos entregar. Basta que agora a gente aceite, basta que agora a gente se entregue, porque ele está pronto para nos salvar. Isso Amém. é muito Louvado seja legal. Deus. Isso é muito Amém. legal. A gente precisa terminar. Eu ficava mais 2 horas aqui, viu, Michael? De Eu verdade, igual também, semana pastor. passada. Podia ficar mais aqui, mas não dá. Então, já que a gente precisa terminar, eu vou pedir para o Michael também terminar com uma oração. E a gente, Vamos então, orar. encerra esse momento aqui agradecendo a Deus. Não esquece de estudar a sua lição da Escola Sabatina. Se você está aqui com a gente é porque você pode, você gosta, e é importante que você tenha aí a sua lição. É importante que você esteja com a gente nas igrejas no sábado. Não interessa de onde você está assistindo isso, procura alguma igreja adventista e você também vai ser abençoado em uma igreja para aprender sobre conteúdos tão sólidos, tão importantes como este aqui que nós acabamos de estudar. Jesus está pronto hoje a te perdoar, a dar para você a sua salvação. Que Deus abençoe. Amém. Michael, por favor, ora para a gente. Oremos. Santíssimo Deus, nosso querido Pai, muito obrigado por essa lição, que é um deleite para todos nós que conhecemos um pouco da verdade, mas sabemos que aquilo que o Senhor deixou escrito, registrado, serve para o nosso crescimento espiritual, para o nosso preparo para a volta do nosso Salvador. Abençoe a tua igreja na face da terra, abençoe o pastor Lúcio, que o Senhor continue abençoando ele, a sua família, seu ministério, e que os nossos queridos irmãos possam compartilhar esse conhecimento tão fantástico com as pessoas que Uhum, estão perto deles. Por uhum. favor, perdoe os nossos pecados e nos ajude na nossa caminhada até Cristo voltar. Nós te agradecemos no nome do teu Filho amado, nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você aí de casa. Fica com Deus. Obrigado, Michael. Um abraço na família. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até semana que vem.